Ninguém que voltou à presença de Deus voltou porque a sua vida estava boa demais. Voltou porque as coisas estavam dando certo, tudo estava acontecendo. Não. Não foi assim que aconteceu. Por exemplo, a pessoa estava lá prosperando e tal. Não, agora quer saber, eu vou voltar para a igreja agora. Agora que está tudo dando certo, agora eu estou prosperando. É assim que acontece? Não é assim que acontece, não, meu amigo. A pessoa voltou porque ela viu que se arrebentou. Ela voltou porque viu que se destruiu. Ela voltou porque viu que arruinou a própria vida. Ela voltou por causa disso. Ela não voltou porque ela estava bem demais. Ela não voltou porque, tipo, ela estava assim, sentada no sofá e de repente, não, eu vou voltar para a igreja agora. Ela não voltou por isso. Houve uma razão, houve uma motivação. O que motivou ela a voltar foi o que? Foi o seu sofrimento, foi a sua dor. Eu posso falar isso por experiência própria. Quando eu me afastei, eu não voltei. Quando eu voltei, melhor dizendo, eu não voltei porque tudo estava dando certo. Eu não voltei porque eu estava bem, eu voltei porque eu estava mal. Eu voltei porque eu estava destruído, eu voltei porque eu estava em pedaços, em cacos, eu voltei por causa disso. Eu não voltei porque eu tô com saudade de Deus, eu tô com saudade. Não, meu amigo, eu estava destruído, eu estava acabado, eu estava cansado. Quer dizer, haviam razões para voltar, haviam razões, houve razões para voltar. Se não há razões para voltar, não vai voltar, vai continuar no lugar que está. Se a pessoa ainda acha que está bem, se a pessoa ainda acha que está tudo certo, se a pessoa ainda acha que está, sabe, no topo do mundo, vai continuar onde está, vai continuar como está, porque com certeza ela não está assim, apesar de achar. Como falamos que recentemente, achar o que a pessoa acha ou não acha não faz diferença. Mas ela não vai voltar se ela não ver, se ela não enxergar razão para isso. Eu voltei porque eu vi razão para voltar. Eu não voltei porque eu quis voltar. Porque voltar ao lugar de onde eu vim significa admitir que eu errei. Como aconteceu com o filho pródigo, ele saiu da casa do pai. Se ele voltasse para a casa do pai, ele estaria admitindo que não, eu errei. Eu errei em ter saído da casa do Senhor. Eu errei. Então, quando a pessoa volta para o lugar onde ela veio, ela reconhece que errou. É por isso que tantas pessoas têm dificuldade de voltar. O orgulho acaba falando mais alto e a pessoa não volta, porque ela pensa, poxa, se eu voltar para lá, é como se eu dissesse que eu errei. E é realmente isso. Quando eu voltei, é como se eu estivesse não, dizendo, não, eu errei. É como o caso do filho pródigo. Quando ele voltou para a casa do pai, é como se eu estivesse dizendo, pai, pai, eu errei. E ele mesmo falou, não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados. Né? Quer dizer, ele voltou sabendo que ele errou. Ele voltou reconhecendo que ele errou. Mas só a atitude dele voltar já mostrou que ele reconheceu que errou. E essa é a razão pela qual muitos não voltam. Eles às vezes até vê razão para voltar por causa do sofrimento que estão vivendo. Porque não é possível que a pessoa esteja longe de Deus e esteja bem. Apesar de que muitos disfarçam muito bem, mas o disfarce não resolve quando vem a dor, quando vem o sofrimento. Né? Não resolve. Não resolve. O disfarce é só para os outros, né? Disfarce não é para a própria pessoa. Disfarce é só para mostrar para os outros. Disfarce não resolve quando você está sozinho, sozinha consigo mesmo. Né? Então, a pessoa muitas das vezes não volta por causa disso, porque ela não quer reconhecer que errou, ela não quer admitir que errou, apesar de tudo que está vivendo. Orgulho. Porque como falamos, quando nós voltamos, nós estamos dizendo, eu errei. Eu não deveria ter feito isso. Mas é melhor fazer isso, é melhor reconhecer que errou e ter salvação do que continuar com o peito estufado e caminhando em direção ao inferno. Né?
Eu fiz isso. Eu reconheci que eu errei e voltei. A minha decisão de voltar foi eu reconhecendo, não, eu errei. E voltei. Reconheci que errei quando tomei a decisão de voltar. Naquele momento eu reconheci que eu errei e voltei para Deus. E foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. Se eu tivesse sido orgulhoso, eu nem aqui estaria mais. Estaria lá no inferno. Quer dizer, ia adiantar o quê? Ia adiantar o quê? Eu conheço um rapaz que ele também se afastou da presença de Deus. Ele frequentava a igreja na mesma época que eu frequentava. Ele se afastou, começou a se envolver com a criminalidade, começou a vender drogas. E esse jovem, ele foi convidado a participar de uma oração, só que ele disse que em outro dia ele ia. Mas o que aconteceu? Naquela mesma noite, 3 horas depois que ele havia recebido aquele convite, saiu com a moto, já estava drogado. Um carro passou por cima dele. Ele estava afastado, assim como eu estava. Eu estava afastado na mesma época que ele. E eu fiz a escolha de voltar. Ele fez a escolha de continuar com a vida que estava vivendo. E ele morreu. E se perdeu. Eu estou aqui. Pessoas que tiveram a mesma experiência, mas fizeram escolhas diferentes. Por que muitos não voltam? Porque não querem reconhecer que erraram. Voltar ao lugar de onde saiu significava reconhecer, não, eu errei. Como aconteceu com o filho pródigo. E falamos e repetimos, ele voltar à casa do pai seria como admitir, pai, eu errei. Talvez naquele momento, é só uma parábola, mas vamos tentar reproduzir isso como se fosse uma forma real. Talvez naquele momento, muitos pensamentos passaram sobre a cabeça dele. Eu vou voltar para qualquer lugar, menos para esse lugar. Porque se eu voltar para aquele lugar, eu estaria admitindo que eu errei. É como no meu caso. Eu lembro até hoje. Era para eu ter voltado em um domingo. Mas veio o pensamento diabólico na minha cabeça. Se você voltar nesse domingo, vão pensar que você está voltando porque você perdeu o emprego. Olha o pensamento. Então quer dizer, olha o orgulho. Mas felizmente Deus teve misericórdia e nós conseguimos voltar. Mas essa é a luta dos afastados, dos que estão perdidos. Voltar para o lugar de onde saiu. Porque fazer isso significa admitir que não era o pastor que estava errado, não era a igreja que estava errada, não era o fulano que estava errado, não era o Beltrano que... Era eu que estava errado. Até que a pessoa chegue a esse ponto, ter que levar muita surra. Eu tive que apanhar muito até chegar a esse ponto. É claro, eu não saí com mágoa de ninguém, não saí com ódio de ninguém, mas até que eu chegue ao ponto de voltar ao lugar de onde eu saí, em outras palavras, reconhecer que eu errei, eu tive que levar muita surra, eu tive que levar muita pancada, tive que apanhar muito. Mas graças a Deus isso aconteceu. O problema é que tem pessoas que, apesar do que acontece, ela continua ali. Eu conheço pessoas que estão vivendo isso hoje, que estão ali gemendo. E que saíram por causa de mágoa, saíram por causa disso, daquilo outro, estão ali agora. Não querem voltar de jeito nenhum para aquele lugar. Porque não querem reconhecer que foi elas que erraram. Né? Por exemplo, a pessoa foi decepcionada com alguém e ela abandonou quem? Ela abandonou Deus. Meu amigo, se alguém fez uma coisa para você, que culpa Deus tem? As pessoas muitas das vezes vão nos machucar, vão nos ferir, vão nos ofender com palavras e ações. Mas qual que é a culpa de Deus nisso? Uma coisa que eu passei a entender foi isso. Deus não tem nada a ver com isso não.
Se alguém machucou você, se alguém feriu você, se alguém maltratou você, é problema dessa pessoa. Você não tem que dar as costas para Deus por causa dela, não. Deus é muito maior do que isso, Deus é muito melhor do que isso. Você tem que se perguntar: Deus faria o que essa pessoa fez com você? É isso que eu penso. Deus não agiria como essa pessoa agiu comigo. Então quer dizer, isso não veio de Deus, isso veio do diabo. Para tentar me afastar de Deus, mas eu não vou permitir com que isso me afaste de Deus, porque Deus não tem culpa nisso. É assim que nós temos que pensar, nós temos que proteger o nosso relacionamento com Deus, porque Deus ele é tudo que nós temos. Deus ele é o bem mais precioso que nós temos. Deus é incapaz de fazer alguma coisa contra nós. Ele é incapaz, ouça o que eu estou dizendo. Deus é incapaz de fazer alguma coisa contra nós. Então, se houve alguma maldade contra você, tenha uma certeza, isso não veio de Deus. Isso veio do diabo. Isso veio do diabo. Agora você pode continuar aí onde você está, permitindo com que isso te separe de Deus. Ou você pode voltar. Ou você pode reconhecer que você errou e voltar, esquecer o que passou, porque Deus ele esquece. Quando a pessoa decide voltar, ele esquece o passado. Como aconteceu com o filho pródigo? O pai estava como? Esperando com um cinturão para dar uma surra nele? Não. O pai estava esperando de braços abertos. É assim que Deus está esperando aquelas pessoas que vão tomar a decisão de se voltar para Ele. Então, fica a escolha a cada um. A nossa parte é trazer a mensagem. Se você quiser voltar hoje, aqui agora, você pode fazer isso. Porque você está vivo, você está vivo. O filho estava morto espiritualmente, mas não estava morto fisicamente. Por isso que ele pôde voltar. Agora, imagine se ele tivesse morrido. Ele poderia voltar à casa do pai? Não, porque não, já estava morto. Mas ele não esperou morrer para voltar, como muitos fazem. Esperou morrer para se voltar para Deus. Ele fez isso enquanto ele estava vivo. Ele fez isso enquanto estava vivo. Então, o conselho é esse. Faça isso enquanto você está vivo. Faça isso enquanto você está viva. O conselho de Deus para você. Ah, mas se eu voltar, vou reconhecer que eu errei. Meu amigo, a melhor coisa que tem é você ter certeza da sua salvação. E se for para reconhecer que eu errei, se for preciso reconhecer que eu errei para ter a certeza da minha salvação, eu reconheço que eu errei. Eu reconheço. Para ter a paz de saber para onde eu estou indo, eu reconheço que eu errei. Para ter a presença de Deus dentro de mim, eu reconheço que eu errei. Porque todas essas coisas não têm preço. Mas às vezes a pessoa coloca o orgulho acima da sua salvação, acima do relacionamento com Deus, acima de todas essas coisas. Ela coloca o seu ego como mais importante do que tudo isso. Seja humilde. Faça o bem para você. Eu não estou falando isso como uma apelação. Isso aqui não é um apelo. Isso aqui é apenas uma palavra. Porque quem perde ou quem ganha com essa decisão é você. Eu estou falando isso para você. E você vai fazer isso por você e não por mim. Porque se você tomar essa decisão ou não, eu não perco nada nem ganho nada. Quem ganha ou perde é você, porque é a sua alma. Então se você quer hoje se voltar para Deus, se você quer hoje se reconciliar com Deus, como aconteceu com o filho pródigo, fale com ele nesse instante. Faça a sua oração nesse momento. Se reconcilie com ele, aí onde você está. Porque dos humildes é o reino dos céus. Daqueles que fazem como Davi, reconhecem que pecaram. Quando você volta para o lugar de onde você veio, você está reconhecendo que você errou. A coisa mais difícil nesse mundo é uma pessoa reconhecer que errou. Mas se a única forma de ter aquilo que eu tinha de volta é reconhecendo que eu errei, eu prefiro reconhecer que eu errei do que ficar sem aquilo que eu tinha. Se você tem essa visão, você reconhece isso nesse momento. Você admite isso nesse momento. Que você errou, que você pecou.
Você não deveria ter feito o que fez, você não deveria ter agido da forma como agiu. Fale com Deus aí onde você está. E Ele ajuda você agora. E Ele ajuda você nesse momento pela sua atitude. Ele resiste ao soberbo, mas Ele concede graça ao humilde. Ele vem sobre a sua vida agora, Ele vem sobre o seu ser agora. Se houve conserto, receba a paz aí onde você está, receba a certeza da sua salvação aí nesse momento. Porque você regressou, você voltou à casa do Pai. Então receba isso agora, é você e Ele, é você com Ele. Eu não sou um mediador, não, é você e Ele. Você e Ele. Receba isso agora. Tenha o seu reencontro com Deus nesse momento. Tenha essa experiência com Deus nesse momento. E tome a decisão de, a partir de hoje, se apegar a Deus de verdade. Para nunca mais olhar para trás. Faça isso. Tenha um relacionamento, tenha uma intimidade, tenha uma vida com Ele. Porque você certamente viu o que aconteceu quando você estava longe dele. Quando eu vi o que aconteceu quando eu estava longe de Deus, eu nunca mais quis me separar dele. Quando eu vi que, apesar das loucuras que eu fiz, ele me conservou em vida, eu nunca mais quis me separar dele. Então, se você enxerga isso, você vai se apegar a ele com todas as forças da sua alma, para nunca mais deixá-lo, para nunca mais dar as costas para ele. Você vai fazer isso até o último dia da sua vida, para que você possa encontrar a salvação, esteja para sempre com Deus.